Olá! Hoje a gente vai entender a lei que está mudando o jeito como o governo no Brasil usa o dinheiro público. É a nova lei de licitações. Basicamente, ela define as regras do jogo para tudo, desde comprar um simples computador até construir uma hidrelétrica. Vamos ver o que isso significa na prática. Pode até parecer uma coisa simples, né? Mas cada uma dessas ações tem por trás um conjunto bem complexo de regras. A ideia é garantir que o nosso dinheiro, o dinheiro público, seja bem gasto de forma justa e transparente. E é justamente para organizar tudo isso que a Lei 14.133 existe. Para a gente não se perder, nosso roteiro vai ser esse aqui. Vamos começar pelos princípios básicos, depois a gente passa pelo planejamento e pela competição, vê como o vencedor é escolhido e quando é que dá para pular a disputa. E no final, a gente amarra tudo para entender o impacto dessa nova lei. Ok, vamos lá. Antes de qualquer contra ou contrato ser feito, a lei estabelece uma base, sabe? Alguns princípios que precisam guiar todo o processo. Dá para pensar neles como se fossem a constituição das compras públicas. O interessante aqui é ver como esses princípios se equilibram. De um lado, tem a obrigação de ser justo, de dar chance igual para todo mundo. Do outro, a necessidade de ser eficiente, rápido e de buscar o melhor custo-benefício. E, claro, tudo isso com o máximo de transparência e integridade, sem esquecer de pensar no desenvolvimento sustentável do país. Então, o ponto principal é este. O objetivo final não é só comprar o mais barato, é conseguir a proposta que seja mais vantajosa. Isso pode significar uma qualidade melhor, um produto que dure mais, ou até mesmo incentivar a inovação. Sempre com uma competição justa e, claro, combatendo o desperdício de dinheiro. Vamos para a próxima etapa para ver como isso tudo se desenrola. Um bom contrato, veja bem, não começa na competição. Ele começa bem antes, lá na fase de planejamento. E a nova lei deixa bem claro que essa etapa é a mais importante de todas para o sucesso de uma contratação. E a peça-chave desse planejamento todo é o tal do estudo técnico preliminar. Antes de decidir comprar qualquer coisa, o gestor público tem que responder umas perguntas básicas. Qual é o problema que a gente precisa resolver? Que soluções existem no mercado? E qual delas é a melhor para o interesse público? Sem esse estudo, a licitação nem pode começar. Esse slide mostra o caminho completo. Olha só, depois da fase preparatória com o plano pronto, o governo publica o edital. Aí as empresas mandam suas propostas, que são julgadas, o vencedor tem a documentação checada na fase de habilitação, depois tem um prazo para recursos de quem perdeu e, por fim, a autoridade maior dá o ok final, a homologação. Agora sim a gente entra na fase mais famosa do processo, a competição. A lei define diferentes modalidades, que são como tipos de competição, sabe? Cada uma é mais adequada para um tipo de compra ou serviço. As duas modalidades principais são o pregão e a concorrência. O pregão é para coisas mais comuns, tipo comprar papel, caneta ou contratar serviço de limpeza. A lógica é simples: ganha quem oferece um menor preço ou maior desconto. Já a concorrência é para o que é mais complexo, como uma grande obra de engenharia. Aí, o preço não é o único fator, a qualidade técnica também conta, e muito. A lei trouxe também uma novidade bem legal, o diálogo competitivo. Imagina que uma prefeitura precisa de um sistema super moderno de gestão de trânsito, algo que nem existe pronto no mercado. Em vez de só pedir propostas, o governo pode dialogar com empresas de tecnologia para juntos desenharem a melhor solução. Só depois dessa conversa é que os preços são apresentados. É um jeito de incentivar a inovação no setor público. E os critérios para escolher o vencedor podem variar bastante. Vai desde o mais simples, que é o menor preço, até uns mais complexos, como o maior retorno econômico, que é quando se escolhe a solução que vai gerar mais economia para o governo lá na frente. A escolha do critério certo depende totalmente do que está sendo contratado. Certo, uma proposta foi escolhida como a melhor, o processo acabou? Nada disso. Agora começa uma fase super crítica de verificação, para ter certeza de que a empresa que ganhou tem mesmo condições de cumprir o que prometeu no papel. Essa fase é a habilitação. É como se fosse um pente fino completo na empresa. O governo vai checar se a empresa existe legalmente, se ela já tem experiência técnica comprovada naquilo, se paga seus impostos e respeita as leis trabalhistas. E, muito importante, se tem saúde financeira para tocar o projeto sem quebrar no meio do caminho. Só depois dessa verificação toda, e quando acaba o prazo para recursos, o processo sobe para a autoridade máxima do órgão. Ela, então, homologa a licitação. Esse é o ato final que carimba a legalidade de todo o processo e declara oficialmente quem é o vencedor, autorizando a assinatura do contrato. Mas e se for uma emergência?
ou se só existir um único fornecedor no mundo daquele produto? Bom, a lei também pensa nessas situações, em que fazer uma competição com todas aquelas fases não é necessário ou, às vezes, é até impossível. Basicamente, existem dois jeitos de fazer isso. O primeiro é a inexigibilidade, que acontece quando não tem como haver competição. Pensa na contratação de um artista famoso para um show. Não tem como comparar com outros, é só ele que pode fazer aquele show. O segundo jeito é a dispensa, em que a competição até seria possível, mas a própria lei permite que ela não aconteça, como em emergências ou para compras de valor mais baixo. E para isso ficar mais concreto, a lei estabelece valores. Para compras e serviços comuns, por exemplo, contratações de até R$ 50 mil podem ser feitas por dispensa de licitação. Isso ajuda a dar mais agilidade para as pequenas compras do dia a dia da administração pública. Chegando na reta final, vamos juntar as peças. Afinal, por que criar uma lei nova, tão detalhada? O que ela realmente quer mudar na prática? A grande mensagem aqui é modernização. A lei incentiva que os processos sejam eletrônicos, foca muito no planejamento para evitar erros e gastos extras e cria novas saídas para contratações mais complexas e inovadoras. O foco é sair daquela mentalidade antiga de só comprar o mais barato e ir para de fazer o melhor negócio para a sociedade. E a pergunta que fica no ar é: será que essa nova estrutura vai ser o suficiente para transformar a realidade das compras públicas no Brasil? A lei, no papel, é um avanço e tanto, mas o sucesso dela vai depender muito da capacitação dos servidores, da adaptação das empresas e dos órgãos de controle a essa nova forma de pensar. O desafio de colocar tudo isso em prática é tão grande quanto a promessa da lei.